podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Emerson Alecrim. Essa semana a Amazon lançou uma nova versão do Kindle Paperwhite, que é até a prova d'água. Mas será que as pessoas ainda estão comprando os e-readers? Hoje a gente conversa sobre o futuro dos livros digitais. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 16 minutos e 5 segundos. Então vamos lá, Paulo Riga, qual é a primeira mensagem de hoje aí? O primeiro e-mail é do Caio Beleze e ele diz o seguinte: olá a todos, primeiramente gostaria de elogiar o bom trabalho de vocês. Obrigado. Indo direto ao ponto da relação da proibição ou não dos serviços coletivos de aplicativos, na minha opinião, proibir não soluciona o problema das empresas. As empresas de ônibus devem se atualizar e se reinventar. Elas ficaram muitos anos no arroz com feijão, sempre fazendo o básico e de forma precária. Se você olhar o exemplo de países como Alemanha, quase não existe Uber, mas não porque é proibido. Lá você tem muitas opções de transportes eficientes e a um preço justo. Ciclovias, trem, tram, metrô em algumas cidades e, claro, o ônibus. Se aprofundando no ônibus, segue algumas das principais diferenças que tornam ele uma boa opção. No caso, da Alemanha, ele diz. No ponto de ônibus, você sabe exatamente a hora que seu ônibus vai passar. Você tem um app de ônibus que, além de saber qual ônibus pegar e que baldeação fazer, você sabe que horas tem de sair de casa para pegar o ônibus a tempo. Você não paga a passagem por viagem, você paga por tempo. Por exemplo, um ticket é válido por 75 minutos. Nesses 75 minutos, você pode pegar qualquer ônibus. Ao fim desse tempo, você tem que validar um novo ticket. Os ônibus são confortáveis e as pessoas se respeitam, ao ponto de você não desistir de ir de ônibus porque vai estar caindo aos pedaços, fedido ou com gente escutando música alta. Brasil, né? Em resumo, o que é praticado não é nada de outro mundo, mas é feito com qualidade, com linhas que atendem grande parte dos lugares. Se você oferece um transporte público de qualidade, incluindo outras opções como trem, bonde, etc., você diminui o trânsito. Cada tipo de transporte é complementar, não são concorrentes uns dos outros. Tanto que muitas vezes o mesmo ticket do trem você pode usar no ônibus e no bonde se estiver dentro do horário válido. Sem passar horas e horas dentro do ônibus e com linhas acessíveis, pontuais e com o mínimo de conforto, quem se interessa por pegar um Uber? Grande abraço a todos. Então, ainda tem a questão da comodidade, né? De você tá com preguiça de estudar a linha, de saber pra onde vai, você só pede um Uber pra ir do ponto A até o ponto B, que eu acho que é o que tá acontecendo mais no Brasil. É lógico que se a gente tivesse um serviço nessa categoria que ele cita, mais gente ia usar o ônibus, obviamente. Eu acho que a migração... Pra curtas distâncias, sabe? Uber... Acho que a migração ainda existiria, mas ela seria menor se o ônibus fosse bem planejado, né? E tivesse um serviço minimamente de qualidade, né? Eu posso dizer que, assim, na cidade de São Paulo, a qualidade do transporte público não é ruim. Ela não é a coisa mais incrível do mundo, mas o metrô é bom. É super lotado, né? Não é ruim, mas, assim, só é cheio. É porque todos os metrôs do mundo são superlotados em horário de pico, né? Não tem muito como fugir disso. Mas sim, se você comparar a qualidade dos trens e das estações com o resto do mundo, São Paulo tá à frente de muitos países de primeiro mundo. E os ônibus, era muito ruim no passado, deu uma melhorada, assim. Só que a questão é o que foi falado no Tecnocast, eu estava de férias, mas eu ouvi, que assim, algumas linhas... Quando você tenta ir de um bairro pro outro, né, pro bairro vizinho, às vezes não tem uma linha que atende esse trajeto. E o Uber atende, né, porque afinal de contas é só encontrar uma pessoa que também esteja indo pro mesmo local ou simplesmente pedir um Uber, já que é perto, não vai ser muito caro, né. E o ônibus é meio complicado você atender alguns trajetos, né, você tenta atender o máximo possível de locais, mas desde que ainda seja rentável, né, minimamente rentável para não ser tão deficitário pros cofres públicos. Sabe o que eu tô pensando
pensando agora? Daqui a pouco, as empresas de ônibus vão estar implicando com os patinetes. Porque esse problema de curtas distâncias, o pessoal usa Uber porque você vai fazer o que você É vai verdade. andar, né? É verdade. Então daqui a pouco... Eu tava no Santander, era um evento da Motorola, e tinha muito patinete, mas muito mesmo, assim, eu nunca tinha visto tanto patinete no mesmo lugar. Assim, tinha uns, sei lá, 40, assim, concentrados ali. Então tem muita gente que com certeza deve pegar aquilo ali pra ir pra algum lugar. E, assim, aqui em São Paulo tem uma região, né, Vila Olímpia, Itaim, Faria Lima, as pessoas realmente estão usando, elas adotaram, assim, pra vida. Você sai da estação Brooklyn do metrô, você vai, alguém com patinete vai trombar com você. E realmente pegou, o negócio pegou. Eu acho que é uma boa. E, assim, essa questão da qualidade do transporte público, né? Realmente, quem já viajou pra fora sabe a diferença que é. Em Barcelona mesmo eu tive uma experiência muito legal, assim, porque os pontos de ônibus tem os painéis eletrônicos. Acho que eu citei isso nesse cast, não tenho certeza, mas para reforçar, eles têm os painéis eletrônicos que mostram quanto tempo falta para cada linha chegar ali. Os ônibus, no geral, eles não se atrasam, eles são pontuais. Então é muito mais fácil, né, de você pegar o ônibus, o ônibus mesmo, que é o que o pessoal mais detesta, né? O metrô é o mais fácil. E na questão... É difícil você encontrar um metrô ruim, né? Ele vai ser lotado, né? Porque provavelmente ele é bom, né? Porque senão as pessoas não pegariam o metrô, elas pegariam o Uber. O metrô é ruim, então não... Porque o metrô é rápido, ele não pega congestionamento e tudo mais. Então, só pra dar um exemplo negativo, agora que o Mobilon falou bem de Barcelona, eu tirei férias, fiquei uma semana em Santiago. O metrô é ok, é um metrô padrão. Eu gostei que eles têm um esquema de, nas linhas mais congestionadas, tem rota verde e rota vermelha. Então, se você pegar um trem na mesma linha no horário de pico, um trem para só em algumas estações, o outro trem para só em outras estações, e com isso aumenta a velocidade da linha. Bem legal. Talvez poderia ser feito na linha vermelha em São Paulo, que tá horrível. Azul horrível. Também, né? Mas o sistema de ônibus é horrível. Assim, o ônibus caindo aos pedaços, é triste, é triste. Você já foi pra Buenos Aires? Não, nunca fui. Cara, se você acha metrô ruim, é porque você nunca pegou em Buenos Aires. Ô, louco, é ruim? Terrível, terrível. Eu sei porque, assim, eu lembro eleições, isso faz muito tempo, 2014, sei lá, que eu não lembro quem foi, se foi o Suplicy, sei lá, que ficava falando, né, que São Paulo é muito caro, onde já se viu, sei lá, quantos reais que era na época, R$3 um preço de uma passagem e tal, porque olha os nossos irmãos aqui, que lá a passagem era alguns centavos, né, e o metrô é de primeiro mundo e super... Mano, é terrível. Primeiro porque eles não têm limpeza no metrô, literalmente não tem funcionário de limpeza. Gente. O trilho parece lixão a céu aberto. Eu não sei como é que tá hoje exatamente, isso faz alguns anos que eu fui. Mas o trilho era lixão a céu aberto, assim, saco de salgadinho, embalagem de chocolate, tipo, tudo jogado em cima do trilho, assim. Uma porqueira só. E o vagão é aqueles vagões, tipo, muito antigos, cara. Tipo, com revestimento de madeira e estofado na parede. Tipo, nossa, muito velho, muito velho. Então, assim, é barato, mas você tem o que você tá pagando, né? Mas é uma coisa de... Não sei quando que foi criado o metrô de Buenos Aires, mas os metrôs mais antigos... Os metrôs mais antigos têm esse problema de limpeza e é complicado. Nova York, o pessoal gosta de falar, nossa, Nova York é incrível, e o metrô é imundo também. É sujo também? É bem ruim. Eu tava indo pro aeroporto e encontrei um rato do tamanho de um gato. Bom, vamos pro próximo comentário aqui, é do Jean Maxwell, ele comentou no post do Tecnocast, e ele diz o seguinte: bom cast, mas eu fiquei com uma dúvida. Quando vocês falam em transporte público, quer dizer exatamente transporte administrado pelo governo ou vocês estão se referindo a qualquer transporte coletivo? No caso da segunda pergunta ser a correta, então todos os ônibus são públicos? Outra dúvida, mesmo que uma empresa de ônibus seja privada, ela tem a obrigação de cumprir todas essas leis que vocês citaram no cast, como a passagem gratuita para idosos? Então, acho que tem uma confusão entre público, privado, coletivo e tal. Mas assim, nas maiores cidades, acho que
na maioria das cidades, né, acho que só cidades muito pequenas que não vai ser assim, as empresas de ônibus, elas são privadas, só que elas são uma concessão pública, né? Então elas seguem, por exemplo, aqui em São Paulo tá tendo um novo edital de ônibus, incrível, né? São 32 lotes, só um tem mais de um concorrente. Adorei. Mas são empresas privadas, elas têm ônibus, elas têm motoristas e elas podem prestar serviço, inclusive, em mais de uma cidade. Tudo bem, é só participar da licitação ali. Então elas são empresas privadas, só que elas têm que seguir determinadas regras, né? Então, no transporte, no transporte coletivo, decidiram que idoso tem gratuidade, a pessoa com deficiência tem gratuidade. Então, tem algumas regras que precisam ser seguidas. E, por exemplo, linhas intermunicipais, ou linhas mesmo, por exemplo, uma viação cometa da vida. É uma concessão, ela tem que operar ali segundo as regras da ANTT, né, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e tem que ter gratuidade para idoso. Então, são regras que precisam ser seguidas para concessões públicas, né? E de qualquer forma, toda empresa segue regras e leis, né? Não é tipo, empresa pública, então não precisa seguir porra nenhuma, né? Vamos fazer o que a gente quer. A gente é o que faz as leis, né? Então a gente, né, muda a lei. Então não é assim que funciona, né? Tem que ser... Senão não vai ter competição, né? Bom, última mensagem aqui é uma conversa, mas é uma conversa meio livro que eu tive aqui, porque o episódio falava sobre Uber juntos e lógico que surge a questão das mulheres, né? Das mulheres utilizando, compartilhando um Uber, um espaço pequeno ali com pessoas desconhecidas. A gente chegou até a citar uns causos aí, porque a Vivi participou do programa também, mas quando eu publiquei, a @ThaísVita veio falar pra mim algumas coisas que aconteceram com ela e eu vou tentar ler aqui pra vocês. Ela diz que ela concorda, pra quem mora em lugares centrais, o Uber juntos pode ser melhor, porque ele é mais barato do que o transporte público, né? Se você, dependendo pra onde vai, você divide a tarifa ali e tal. Mas tirando essa parte, existe o problema de que você não sabe com quem você tá dividindo a corrida. Então isso complica para mulheres. Inclusive ela diz que ela já sofreu assédio, ela já pegou um Uber Pool, que agora mudou o nome, né, pro Uber Juntos, com outros 2 caras que estavam bêbados e gritando, e a amiga dela já teve que sair de um Uber Juntos também, porque o cara que estava dividindo a corrida com ela estava claramente dando em cima dela de uma forma desrespeitosa e querendo saber se o local para onde ela estava indo era o local que ela morava. Tipo, mano, creepy pra caramba, né? Então ela disse que assim, usando o Uber Juntos sendo homem deve ser perfeito, assim como a maioria dos serviços, né, principalmente públicos, só que ela tem muito medo de pegar um Uber compartilhado com um desconhecido e acabar tendo uma experiência bem ruim. Então por isso que ela acaba pegando o transporte Uber normal, né? O Uber normal, o 99, enfim. E ela até cita aqui que ela perguntou na hora que ela tava mandando mensagem para 5 amigas. As 5 amigas falaram a mesma coisa, que elas não se sentem confortáveis de pegar corrida compartilhada por causa desse problema. E tem o problema que a maioria dos motoristas de Uber são homens, né? E então fica a questão, mas aí não é a mesma coisa, né? E se o motorista de Uber fizer alguma coisa, a gente cita no programa também casos de estupro, de assassinato e tal. Só que aí nesse caso ela fala que existe uma proteção, com aspas, uma proteção um pouco maior, porque você pode reclamar com o Uber. Você denuncia pro Uber e o Uber toma as medidas cabíveis. O problema é se tiver acontecido alguma merda que não tem retorno, né? Mas enfim, você tem esse canal de comunicação. E quando é com outro cliente, ainda não tem muito claro o que você pode fazer, né? Não tem uma ferramenta oficial. Então ela fala, questionei, mas você tentou entrar em contato com o Uber? Você tentou denunciar? Ela falou que sim, ela denunciou, ela mandou mensagem pro Uber, mas nada acontece, feijoada, né? Então, imagino que é um problema para as mulheres mesmo. Infelizmente é um problema não inerente ao modelo, mas da sociedade. Da sociedade, exatamente. A gente vê vários casos disso acontecendo em metrô, acontecendo em ônibus, mas que acaba sendo agravado no Uber, porque como você tá num cubículo ali pequenininho, né, dá essa falsa sensação de proximidade, né? Então acaba provavelmente agravando essa questão de assédio que as mulheres sofrem todos os dias. A gente até brincou no episódio que o Felipe, o Barba falou que, mas brasileiro sempre arruma assunto, então a gente fica conversando e tal. E tipo, em São Paulo é o contrário, né? Às vezes que eu peguei, silêncio absoluto, assim. Absoluto. No
máximo eu falo boa tarde. Boa tarde, responde boa tarde, beleza, cada um segue o baile olhando pra tela do celular pra não ter que fazer contato visual. Preferencialmente eu tento sentar no banco da frente pra não ter que sentar do lado também. Exatamente. Mas no caso de mulher, cara, porra, imagina que nem ela falou que o cara tava bêbado, você pega de madrugada, por exemplo, ali quem mora na região da Augusta, não sei, às vezes saída de balada também deve ter mais isso, né? Então é realmente difícil. Mas assim, eu não acho... Então, uma coisa que no Juntos diminui esse problema é que depois, acho que tem um horário, mas acho que depois das 10h30 ou das 11 não tem como pegar juntos. Você só tem o X. Ah, tem isso? Antes o Pô era 24 horas, era aquela bagunça, né? Desvio de rota pra cacete e tal. Assim. Mas ainda assim, 11 horas tem uma galera que saiu do happy hour, né? Ah, sim. Isso aí não resolve. Mas assim, eu acho que de qualquer forma não é um problema para o Uber resolver. Que nem a questão ali era, devemos proibir o Uber juntos porque está atrapalhando as empresas de ônibus, né? O curto trajeto é o que financia o trajeto longo. Então eu não acho que essa é a solução. É um serviço que tá lá, né? E ele atende bem, mesmo que seja só uma parcela, os homens, né? Mas aí é um problema da sociedade. Como se resolve? Aí é uma questão mais ampla, não sei se cabe... Eu acho que a gente devia acabar com o mundo e criar ele do zero, assim. Talvez, né? Não sei. Talvez implodir uma bomba atômica, assim. Venezuela tá chegando, assim. Não sei. E aí recomeça a sociedade, sabe? É mais complicado isso aí. Bom, bora pra pauta? Bora lá. Bom, essa semana a Amazon lançou o Kindle novo, o Kindle Paperwhite novo, é o modelo mais famoso da empresa e já faz um tempo que ele tá no mercado, né? A cada ano melhora alguma coisinha minúscula, a resolução aumenta, a velocidade na troca de páginas fica um pouquinho mais rápido e este ano chegando o Kindle Paperwhite, que é a prova d'água para quem gosta de ler na piscina ou na banheira, sei lá. Mas enfim, Riga estava lá. Quais foram as suas impressões, Riga, desse novo Kindle? Cara, eu gostei, acho que foi a maior mudança no Paperwhite até agora. Ele tá com esse design todo bonitão, né? Porque antes tinha um desnível ali, né? Tinha umas bordas, assim, que ficavam mais pra cima e a tela lá pra baixo. E com um acabamento meio, assim, de plástico e tal. E agora tá com essa cara mais Kindle Voyage, Kindle Oasis, né? Uma cara mais sofisticada. E ele é a prova d'água. Então ele pegou o recurso que antes só tinha no Oasis, que é R$1.200, né? Agora tem no Kindle de R$500, que eu sempre falei, acho que eu já fiz 3 reviews de Kindle Paperwhite, talvez, e eu sempre falei que o Paperwhite é o melhor custo-benefício dentro da linha da Amazon, e agora ele é a prova d'água, né? Então, assim, se molhar, não tem problema. Se você molhar um livro de papel, vai ferrar o livro de papel. Então o Kindle já é melhor do que o livro. Olha, muito bom. Olha aí. E ele tem o ajuste automático de brilho também? Não tem o ajuste automático de brilho. Eu perguntei isso e realmente isso ficou pro Kindle mais caro. E também alguns recursos a Amazon ainda fez questão de deixar lá, né, lá no Kindle mais caro de todos. Lembrando que o Voyage não é mais vendido. Então você só tem o Kindle barato, o Paperwhite e o Kindle muito caro, né, que é o Kindle de R$1.200, que é o preço de um celular, né, o preço de um bom celular, inclusive. Então, você só tem o básico, que é ali 8 GB agora, né, de armazenamento. Antes só tinha 4, para ler livros e, inclusive, colocar audiobooks do Audible, que não tem no Brasil, mas que a própria Amazon diz que muitos brasileiros usam uma conta americana para baixar livros do Audible. E que não é muito prático também ouvir audiolivro num Kindle, né? Convenhamos. É meio chato, né? Porque você tem que conectar um fone Bluetooth ali no Kindle e baixar no Kindle, sendo que, bom, você tem um dispositivo que fica sempre no seu bolso que também faria a mesma coisa, né? É engraçado eu perguntar pra você essas especificações tão simples, né? Como se fosse uma coisa super avançada, tipo, tem o brilho automático, ou, nossa, agora é a prova d'água, né? E sendo que é uma coisa que
você já tem nos smartphones há muito tempo, não são tecnologias inovadoras, não são coisas caras de se colocar no dispositivo hoje em dia. Talvez a prova d'água dá um pouco mais de trabalho, mas um brilho automático é um sensorzinho bobo que a gente tem há muito tempo. E isso mostra muito bem como é que é com os e-readers, né? Porque você não tem muito para onde ir, você não tem muito para onde colocar novos recursos ali. Um smartphone, você coloca uma câmera que faz uma foto melhor no escuro, todo mundo troca no ano seguinte porque quer tirar fotos no escuro. E no Kindle, você faz o quê? Você dá um brilho um pouquinho maior na tela, ninguém vai trocar de Kindle, né? Então isso me deixa até um pouco curioso, assim, se vocês são usuários de Kindle, acho que todos são, e quais modelos vocês usam agora em 2019? De quando que é? Bom, eu tenho um Kindle Paperwhite de segunda geração, se não me engano, que eu comprei em 2014 e que eu não faço questão nenhuma de trocar, porque ele funciona do jeito que eu espero que ele funcione, né? Ele tem ele tem capacidade pra caramba pra armazenar os meus livros e tem um recurso que eu uso bastante, que é o ajuste de brilho, de iluminação, né? Porque eu costumo ler muito em ônibus durante viagem noturna e ele consegue deixar num brilho ali bem baixinho que não vai incomodar o passageiro do lado. Também eu leio... Pra não dizer que eu fico só nesse Kindle, eu também leio de vez em quando no smartphone, né? Porque às vezes eu tô, por exemplo, no metrô ou no ônibus e você quer ler alguma coisa ali e nem sempre eu levo o Kindle na mochila. E aí eu sincronizo com o aplicativo do smartphone, né? O aplicativo do Kindle, e ele funciona bem, né? Eu acho bem legal essa função de você ler no dispositivo e continuar no outro do ponto onde você parou. Então eu fico nisso. O meu é o Paperwhite do ano passado. Eu comprei na Black Friday. Na verdade, antes eu tinha o Kindle básico, que é o Kindle que não tem a iluminação na tela, e eu desisti, assim, muito rápido. Deu uns 2, 3 dias, eu já devolvi, porque eu simplesmente não consigo. Eu não sei se algum de vocês tem ou teve o Kindle básico, o Kindle sem iluminação. Então, eu testei. É uma coisa que me incomodou muito, literalmente me deu um pouco de dor de cabeça na hora de ler, que foi que ele tem o fundo cinza claro, com a letra cinza escuro, e a resolução das letras é muito baixa, então você vê ali o serrilhado em cada letra. Eu tentei aumentar a fonte para dar uma disfarçada. Piora, né? Então, assim, ele melhora, na verdade. Fica um pouco mais... Mas acabou não rolando, eu só devolvi, deu um tempinho, deu promoção na Black Friday, eu acabei comprando e vale muito a pena, assim, é um salto, sei lá, de preço não é tão grande, mas de qualidade é muito maior, assim, a resolução de pontos por polegada, né, é muito mais agradável de ler e a iluminação na tela faz toda a diferença. Cara, eu comprei o primeiro Kindle Paperwhite que chegou ao Brasil, assim que a Amazon iniciou as operações. A Amazon também começou a vender em parceiros varejistas, né? Tinha no Extra, na Livraria da Vila. E naquela época a Amazon não fazia promoção, mas os parceiros faziam. Daí eu comprei numa promoção, era R$479 e ficou por R$320, eu acho. Então foi uma pechincha e ficou comigo por muitos anos. Daí eu cheguei a testar outros Kindles, um Oasis acabou ficando aqui e acabei substituindo pelo Oasis, né? Muito melhor. E de fato, quando você pega um Kindle básico e você já teve uma experiência, pode ser com celular, né? As telas dos celulares hoje são muito boas até nos modelos de entrada. E ver a tela do Kindle básico é meio chato, né? Meio broxante, porque você vê aqueles serrilhados e tal. E eu gosto de ver livros com uma fonte menor, porque daí eu não preciso ficar trocando de página toda hora. Então isso é importante pra mim. E no Kindle básico realmente fica complicado. No Paperwhite já dá pra ter uma definição muito boa, assim. E no Oasis ele já tem uma polegada a mais de tela, você consegue ter alguma experiência minimamente decente vendo um PDF, mas Kindle ainda não é pra isso, não tem jeito. Fiz alguns testes aqui com o Paperwhite pra ver se tinha melhorado o desempenho, mas continua mais ou menos a mesma coisa. Então ele tá aqui do meu lado, tá aqui na minha frente, e assim, é um dispositivo legal, mas que simplesmente cumpre o que ele promete, não faz nada além, né, nada além do necessário. É o Kindle de sempre, sem muitas inovações, né? Não tem muito pra onde correr. A principal vantagem do Kindle é, ao mesmo tempo, o principal defeito dele, né? Porque ele tem que ser simples para não gerar distrações, para você se concentrar no livro. Se ele começar a te notificar e aparecer coisas
coloridas na tela, acabou, você não vai conseguir ler, você não vai se concentrar. E aí toda a experiência do dispositivo é estragada. Eu tive o primeiro Kindle também, comprei numa promoção de Black Friday lá pra 2012 ou 13, acho que paguei, sei lá, eu não sei se foi 99 ou se foi 199, mas foi numa promoção que saiu naquela época. Eu lembro que até tive problemas, porque teve um dia que eu tava eu tava no sofá assim, ele caiu do lado do colo assim, e me mexi sem querer e a tela dele era aquela tela plástica, então ele prensou um pouquinho, ficou metade estragada assim. E eu entrei em contato com o suporte da Amazon e eles trocaram, eles mandaram outro pra mim, mesmo sendo minha culpa. Eles mandaram 2 novos. Eu lembro dessa história. Tava na garantia ainda ou já tinha acabado? Não, tava poucos meses assim que eu tinha comprado. E eles mandaram 2 novos, eu fiquei tipo, tá errado, né? Até eu postei no Twitter, né? Gente, pedi uma troca de um Kindle, me mandaram 2. E eu recebi vários replies falando a mesma coisa. Eu também tive problema, me mandaram 2. Então eu senti até que foi, sei lá, a Amazon tentando agradar. Porque não é possível errar da mesma forma com tanta gente, né? E no final das contas eu devolvi um, claro, não achei que era correto. Mas a Amazon não queria, aparentemente, o Kindle de volta, né? E eles deram crédito pra você. É verdade, eles deram crédito também. Nossa, verdade. Enfim, no final das contas eu usei esse Kindle por um tempão, acho que até 2015 mais ou menos. Eu li bons livros assim e me agradava assim. Eu gostava da tela dele, eu gostava do fato dele ser pequenininho e leve, e ele tinha os botões do lado, que eu gostava bastante também. Só faltava talvez a retroiluminação, que eu acho que faz um pouco de diferença dependendo do ambiente, mas eu gostava de ler à noite com a luz amarela do abajur, assim, do lado da cabeceira da cama. Eu achava agradável, assim. E depois eu comprei o Kindle Voyage em 2015, logo que lançou, se eu não me engano, e tô com ele até hoje, cara. Parece que é um dispositivo recém-comprado, assim, não vejo motivo também nem pra olhar pra um dispositivo novo, um Kindle novo. Então acho que isso já indica um pouquinho da crise aí que teoricamente estão vivendo, segundo teorias aí, estão vivendo, né, a Amazon e fabricantes de e-readers. Mas essa história da Amazon distribuindo o Kindle, né? Distribuindo o Kindle a rodo, lembra que o Paperwhite novo, ele foi lançado no Brasil por R$499, o que é R$20 mais caro que a geração anterior, mas justo, melhorou pra caramba, né? Prova d'água, a gente sabe que é caro fazer um negócio à prova d'água. Quando um celular tem certificação IP67, aumenta no mínimo R$200, né? Então, ok, justo. Só que R$499 é mais barato que o preço do Kindle Paperwhite nos Estados Unidos, né? A gente tá acostumado sempre que, pega o preço dos Estados Unidos, dobra, vai ser o preço no Brasil. E no caso do Kindle não é assim. E nem com o Kindle Oasis é assim, que é caro pra caramba aqui no Brasil. Também, nos Estados Unidos também é caro. Mas, por exemplo, o Kindle Paperwhite na Amazon americana, hoje ele tá com desconto. Ele caiu de 150 para $120. Mas mesmo $120 já dá R$460 em conversão direta. Como você vai pagar imposto no estado, né? Tipo, Nova York, Califórnia, mais 9 ou 10% aí, já passa o preço do Brasil. Então é um produto que vale a pena comprar no Brasil e não lá fora, né? Então, e de fato, quando... Nossa, é muito estranho ouvir isso. É estranho, né? Muito estranho No ouvir. Brasil é tudo muito mais caro, né? E a gente tem uma exceção, assim, uma exceção há anos, né? Sempre foi mais ou menos assim. E a gente eu fui lá na Amazon Brasil, um dia antes do lançamento oficial do Kindle Paperwhite, para conhecer o produto e tudo mais. E o gerente de produto, de fato, ele falou que, assim, pra Amazon, né, o Kindle é um investimento. Porque a gente não quer ganhar dinheiro com o Kindle, a gente não quer lucrar com o Kindle. Porque, óbvio, né, o negócio da Amazon é que o cara... Muita gente tem a Kindle, compra Kindle, faz promoção de Kindle, vende esse monte de eletrônico, porque depois o cara vai comprar e-book na Amazon, né? Uhum. Porque é a forma mais prática, né, de comprar e-book, porque você tem todo o ecossistema da Amazon de fazer marcação e sincroniza a posição da última página lida com o celular. Então o Kindle é meio que um serviço, né? E é meio que a história do Google Home, sabe? Vamos vender baratinho, porque a gente coloca Google Assistente na casa de todo mundo. O Kindle é mais ou menos assim. Vamos vender Kindle que as pessoas vão comprar e depois vão comprar livro com a gente. E sem contar que cria-se um mercado aí que você elimina o middleman, né? São as editoras. Um cara, quando quer publicar um livro, diretamente o livro digital, ele publica direto no sistema da Amazon, que é o Kindle Direct Publishing, o nome, Sim. KDP, né?
Então ele publica direto na Amazon e pronto, não tem um middleman ali. A margem para a Amazon, óbvio que é muito maior o lucro, né? Vendendo direto um e-book de um autor qualquer, em vez de vender um livro impresso, que tem até a questão da logística, ocupa espaço nos estoques, tem que pagar as empresas, que eu não sei se a Amazon paga adiantado, né? Se ela paga certo, que a Saraiva tava falindo lá porque ela não tava pagando também as editoras. A Amazon vira uma editora, né? E então, Sim. em vez do autor pagar pra editora, ele paga pra Amazon e, dependendo, né? Se ele não for um autor muito conhecido, ele provavelmente vai ganhar mais do que se ele pagasse pra uma editora, né? Porque a Amazon paga 70% pro autor e ela fica com 30%, que é uma divisão meio padrão, né? Em todas as lojas de aplicativos, e agora a Amazon também é assim. E essa estratégia tem dado certo, né? Não sei se é especificamente pelas vendas de Kindle, por as pessoas terem Kindles, assim, né? E-book, leitores de livros digitais no geral, mas desde que foi criada essa tendência lá em 2008, desde o lançamento dos primeiros modelos, as vendas de e-books vêm crescendo e, segundo esses dados da Statista, em 2013, 12% dos livros vendidos, isso é um dado mundial, 12% eram livros digitais. Em 2018, esse número já subiu para 25,8%. Então, as pessoas estão comprando mais livros digitais. Mas não se sabe se estão lendo nos e-book readers, né? Nos e-readers. Ou se elas estão lendo, por exemplo, nos smartphones e nos tablets. Olha, eu sei que eu tenho comprado bastante livro, mas a fila de leitura tá grande. Eu entrei meio que num ciclo Steam, sabe? Que tinha aquelas promoções de jogos e você vai comprando porque é barato, aí você vai acumulando. Olha, eu devo ter aqui fácil uns 20 livros na fila e depois... E só não aumentei esse número porque eu me policiei. Eu falei, não, eu tenho que ler esses aqui primeiro. Não vou ficar entrando no site da Amazon para ver promoção. Porque você entra, quase sempre se encontra ali livro com mais de 50% de desconto, né? Sim. Aí você fica meio tentado. Esses dias eu entrei na Amazon e tinha, tipo assim, a coleção inteira de dezenas de autores famosos, tipo Júlio Verne, Tolstói, tipo, uma galera. Tava a coleção inteira por R$1,99 de cada autor. Nossa. E aí eu comprei, tipo, uns 10, assim. E aí, tipo, o foda é que vem um e-book... E dentro desse e-book tem todos os livros do autor. Então é até ruim pra navegar no Kindle. Mas enfim, eu nunca vou ler isso, mas tá lá no meu Kindle se algum dia eu quiser. Tem umas promoções que você às vezes acaba se perdendo. Porque quando eu configurei esse Kindle Paperwhite aqui pra testar, né? Botei minha conta da Amazon, beleza, saiba usar o Kindle Paperwhite, etc. Começou a baixar a lista de livros que eu tinha. Eu falei, nossa, eu comprei isso aqui? Caramba, quanto que eu comprei isso aqui? Por que eu nunca li? Né? Você não lembra. Eu não lembro mais, assim, eu comprei numa promoção, obviamente, e ficou aqui e eu nunca li, nem lembrava que eu tinha comprado aquele livro. Seu cartão de crédito tá lá, é só um clique pra mandar pro Kindle e tá barato, porra. Sim. Já aconteceu comigo eu entro no site da Amazon, vejo uma promoção de livro, aí vou lá comprar e descubro que já tinha comprado o livro. Nossa. Tá lá na fila de leitura. Eu acabo misturando um pouco entre livro físico e livro digital. Eu sou pão duro, então eu sempre vejo qual é o jeito mais barato de ler um livro. Então, sem pirataria, né? Porque, poxa, então, acho sacanagem. Acho sacanagem. Mas, enfim, em alguns casos, acontece do livro digital tá bem mais barato. Tem uma coleção do Murakami, que era... sei lá, R$100 na loja. Se você comprar usado também é quase esse mesmo preço, e a Amazon tava vendendo por, sei lá, R$20. Então, beleza, eu fui lá e comprei. Agora tem outros livros que já é o contrário, que se você compra ele novo, mesmo o e-book, vai ser R$20 mais caro do que um usado. Então, beleza, eu vou no sebo e compro um usado. Tem plataforma como o estante virtual que serve para isso. E aí você pode comprar online ou, sei lá, você dá uma procurada no Google, vê onde fica o sebo e vai lá e pega o teu livro. Então eu acabo misturando assim entre um e outro. Eu não sei se alguns... existem alguns casos, por exemplo, sei lá, os livros do Gabriel Garcia Marques que eu acho que não estão disponíveis como e-book. Então você tem que comprar o livro físico, não tem jeito. Ou, ao contrário, você não consegue achar o livro físico no Brasil, porque, sei lá, foi lançado nos Estados Unidos, depois que vai chegar aqui, aí beleza, você compra o e-book e começa a ler.
Eu não sei se foi com o Riga que eu comentei uma vez que o meu sonho de adolescente era ter uma biblioteca em casa. Tipo, pegar um quarto assim e deixar só de livro mesmo, né? Pra ter um espaço de leitura. E, cara, hoje eu abomino essa ideia, sabe? Eu tenho um Poxa, monte... as pessoas são tão felizes tirando selfie Né? na frente de uma prateleira, de uma estante de livros hoje em dia. Nunca leu nada, mas Pois é, né? Tipo, pra fazer pose mesmo, assim. Nossa, eu sou intelectual, né? Mas eu ainda tenho uma quantidade considerável de livros em papel aqui, mas eu quero me livrar deles por simples questão de espaço, sabe? Eu fico pensando... Eu lembro que eu quero me livrar desse livro toda vez que eu preciso limpar o quarto aqui, que é onde eu guardo eles, e é muita poeira, aí começa a limpar, começa a vir aquele cheiro de mofo, né? Porque tem livro aqui que tá, sei lá, 10 anos parado aqui e eu não li mais, né? Li uma vez e acabou. E além dessa questão de espaço, me incomoda muito essa coisa justamente de você... É tipo uma sensação de culpa, sabe? Eu li o livro uma vez, ele tá aqui tomando espaço e eu não, sei lá, não vendi, não dei esse livro pra alguém, não emprestei nem nada. Então ele fica aqui meio que inútil, sabe? E aí com Kindle essa culpa não existe, né? Porque afinal você tem uma cópia digital do livro, você lê uma vez lá e beleza. Se você quiser ler de novo, você baixa, se ele não tiver no seu dispositivo, baixa no smartphone, ou simplesmente se você ler uma vez só, você não vai ficar com culpa porque esse livro tá inútil pra você, sabe? Ele afinal de contas, ele é uma cópia só. Então, mas ao mesmo tempo ele não é seu, ele é da Amazon, né? Se a Amazon tira da loja, ela remove do seu Kindle e já era. Pois é, mas assim, desde que eu comecei a usar o Kindle, isso não aconteceu, sabe? Na verdade, aconteceu o contrário. Tipo, tem vários livros aqui, acho que deve ter uns 5, 6, que eles foram atualizados, sabe? Tiveram uma versão nova e aí automaticamente eles atualizaram na minha conta. Então, tipo, sei lá, livro que ganhou um capítulo adicional, depois esse capítulo adicional apareceu aqui. Aí eu fui lá e li, né? Essa sensação de que você vai ter o livro disponível sempre que você quiser, mesmo tendo esse risco da Amazon tirar o livro lá do ecossistema dela, meio que é uma tranquilidade psicológica pra mim, né? Tipo, eu não fico sentindo tanta culpa porque não é o que acontece com o livro físico, que eu leio uma vez e deixo guardado aqui, às vezes a capa é até bonita, então você tem dó de se livrar do livro porque a capa é bonita, fica bonito no quarto, na sala, sei lá. E aí, no Kindle não tem enfeite, isso, né? Um quadro. Não, tem livro, cara, que você olha assim, você vê na prateleira, assim, da livraria, você quer comprar porque realmente você pensa, nossa, vai ficar bonito na minha estante, né? E aí você pensa, depois eu vou ler, né? Aí esse depois é eterno, né? Vai durando e o livro fica lá. Eu sou mais ou menos o Felipe pra consumir livros, né? Tinha uma época que eu era, nossa, tem que comprar no Kindle. Se não tiver pra Kindle, eu não vou nem ler esse negócio, né? Então, era um negócio meio xiita. Hoje não, hoje eu alterno entre livros digitais e livros de papel, não só pelo preço, mas também porque tem alguns livros com os projetos gráficos tão sensacionais que eu não quero ler na tela ink do Kindle de 6 polegadas com essa resolução limitada, né? Eu quero Preto ver e branco. no papel bonito, né? Naquele papel de qualidade. Sabe quando você compra um livro e você, caraca, esse papel valeu a pena essa árvore, né? Cusão. Valeu a pena essa vaca que eu tô comendo aqui, né? Mas às vezes eu tenho uma sensação, não sei se acontece com vocês, eu leio um livro no Kindle e eu termino de ler o livro e eu fico com a sensação de, sei lá, uma semana depois que eu não li aquele livro, porque ele era meio que igual aos outros, né? Ele era apenas um conteúdo numa tela padrão, numa fonte padrão. E quando eu leio um livro de papel, com uma capa bonita, com uma fonte interessante, com um papel diferente, eu sinto que eu aproveitei mais aquele livro e eu guardei mais, né, lembranças daquele livro, né? Com um e-book eu fico meio que, legal, li, interessante, bacana e tal. Isso é verdade, realmente tem esse efeito. Eu lembro que eu comprei um livro, comecei a ler no celular, comprei pela Amazon, isso, sei lá, faz um ano, aí, sei lá, eu vi esse livro de novo, aí eu comecei a ler os capítulos e eu tava basicamente lendo o livro de novo como se eu nunca tivesse visto aquilo na minha vida, sabe? O negócio entrou assim, eu lembro que eu li o livro, mas eu não lembrava do conteúdo, aí eu li de novo, falando, caramba, que livro bom, sabe? Devia ler, sabe? De novo. Mas tem livros realmente que você precisa ter experiência num papel, né? Às vezes por essa coisa da experiência que ele proporciona, pela qualidade do papel, pela qualidade de um gráfico, alguma coisa do tipo, ou porque tem livros que são inviáveis de ler, de fato, de modo eletrônico. Eu lembro, por exemplo, quando eu li o Silmarillion, que ele tem um mapa e tem uma árvore genealógica. Não lembro se ficava na frente do livro ou na parte de trás, mas assim, é bem complicado ler esse livro sem consultar a árvore e o mapa.
mapa. Então você tem que ficar indo e voltando no livro para conseguir entender ali a lógica, porque são vários personagens, aí tem uma questão geográfica que é bem trabalhada lá, então você fica perdido se você não acompanhar o mapa e a árvore genealógica. E, cara, imagina você fazer isso no Kindle, né? Você vai e volta, você vai lá pro começo do livro, vê o mapa, aí tem a árvore genealógica também com vários personagens, você tem que ficar procurando os personagens lá, então tem livro realmente que você tem que ter experiência no papel, né? Isso porque eu tô falando de literatura, né? Se você pega livro técnico, por exemplo, livro de medicina, você vai precisar das imagens ali, é importante ter as imagens, né? Então, aí você vai ter que pegar em papel mesmo, não tem jeito. A versão gráfica realmente não é prático no Kindle, mesmo que seja só um gráfico simples, ainda assim você tem que dar aquele toque mais longo na tela, a tela dá aquela piscada meio computador dos anos 80, sabe? Que você clica, tem que esperar, e aí para depois dar o zoom e abrir o gráfico, enfim, não é a melhor experiência do mundo mesmo, quando tem muito gráfico, mas é mais pela praticidade, né? Você carrega ele com você coloca, sei lá, na bolsa, é leve, você leva pra onde quer, não ocupa espaço, dá pra ler no avião, no transporte público, né? É bem mais prático do que utilizar um livro de papel, nesse caso aí. Mas assim, vocês costumam ler também e-books nos smartphones, ou no tablet, ou só no Kindle? Sim, na verdade eu comecei a ler os livros que eu comprei na Amazon no celular. Eu resisti muito tempo em comprar um Kindle. Sei lá, comprava um livro, aí eu lia, falei, não vou comprar um Kindle porque eu já li esse livro. Aí cada vez tinha mais alguma coisa interessante, algum livro que não ia ser lançado no Brasil, ou que ia demorar para chegar, ou que era mais barato, e depois de, sei lá, investir, de ter já alguns, sei lá, uns 10 e-books que eu já tinha lido, mais ou menos, né? Aí eu falei, não, eu vou comprar um Kindle, vale a pena que eu vou continuar lendo aqui. Eu não gosto de ler no smartphone, né? O Riga falou no começo, apesar das telas hoje terem bastante qualidade, a resolução mais alta, controle de brilho e tudo mais, eu ainda não gosto, sei lá, eu fico com a visão cansada se eu leio por muito tempo no smartphone. Mas ainda assim, eu prefiro fazer a leitura no smartphone, como eu disse também antes, quando eu tô no transporte público. Às vezes eu tô lá no ônibus, no metrô, às vezes eu tô lá na Praça da Sé às 6 horas da tarde e tem uma fila de pessoas pra entrar na minha frente, então eu fico lá lendo com o celular na mão e vou lendo à medida que eu vou avançando lá, até entrar no metrô, e depois eu entro no metrô e fico lendo mais um pouquinho, e aí depois aí quando eu chego em casa, obviamente, eu, sei lá, tô fazendo uma viagem de avião ou de ônibus, que eu tô levando o Kindle, o aparelho em si, aí eu leio no aparelho, então eu leio no smartphone, mas como um quebra-galho, sabe? E eu só consigo fazer isso porque tem essa função de sincronizar, né? Você para de ler num dispositivo e continua a leitura no outro, isso eu acho ótimo. Também pra mim é um quebra-galho, o que é curioso porque quando você vê o mercado brasileiro, primeiro, uma informação que eu tinha é que 2 anos depois que a Amazon começou a operar aqui no Brasil, a empresa que mais vendia livros digitais no Brasil ainda era a Apple. Então, né, demorou um pouco pra Amazon realmente emplacar por aqui. E quando você vê as lojas hoje, tirando a Amazon, que vende Kindle, né, que vende device, que tem um aplicativo bom, quando você vê as principais concorrentes que existiam do Kindle, né, na época que tinha todo esse hype de e-reader, eram a Saraiva e a Livraria Cultura. Na Saraiva, quando você acessa a página do Saraiva Leve, que era o e-reader que eles tinham, a página tá toda quebrada. Na verdade, a empresa tá toda quebrada, mas a página você não consegue comprar o negócio, né? Não tem como, assim. Então, a opção pra quem já comprou um e-book da Saraiva é você baixar o aplicativo do Leve. E mesma coisa na Livraria Cultura, que também importava o Kobo, que é o principal concorrente do Kindle no mundo, né? E hoje eles não importam mais, saíram vários modelos novos e não tem novidade aqui na Livraria Cultura. Lógico, as duas empresas estão meio, né, com alguns problemas financeiros, mas é um mercado que em 2015, em 2014, tava lá em alta, era um negócio meio tablet, né? Todo mundo falava disso, todo mundo discutia, isso aqui é melhor que o outro, porque tem esse recurso, mas eu gosto das opções, das estatísticas que o Kobo me dá, né? E, porque o Saraiva Leve tem uma opção que melhora o PDF e o Kindle não tem. Tinha toda uma discussão. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, você quer comprar um e-reader? É meio que... tinha fanboy também dos outros e-readers, porque eu lembro que a gente já falou sobre Kindle nos primeiros Tecnocasts. Sim. E o pessoal ficou puto porque a gente fala muito de Kindle. E, tipo, era tipo fanboy de Edge, sei lá. Sim, se a gente publicasse esse Tecnocast e tivesse Kindle
no título, nossa, o pessoal ia cair matando, porque, não, mas vocês acham que isso aqui só tem o Kindle? Não, que absurdo e tal. Tinha essa galera também, um negócio meio Windows Phone. E aí, cara, hoje em dia não, né? Hoje em dia o negócio, a Amazon tá ali, totalmente confortável, e eles disseram que eles não veem o livro digital como um concorrente do livro físico, né? Eles veem como um complemento, então eles estão, assim, muito tranquilos, numa posição de liderança, e aparentemente não estão muito preocupados também em vender um monte de dispositivo, porque o Kindle não tem grandes novidades há tempos, nem sei muito o que tem pra fazer no e-reader, né? Eu acho que assim, mesmo não vendendo, não... É porque assim, a Amazon não revela dados, então a gente tem que estimar. O Riga levantou aqui um link de uma estimativa, né, Riga? Muito preciso, muito preciso. Segundo um veículo aqui, que eu não lembro o nome, a Amazon vendeu desde 2007, né, desde quando o Kindle foi lançado, algo entre 20 e 90 milhões de Kindles no mundo. Então, na verdade, eles erraram, porque a Amazon divulgou que eles venderam dezenas de milhares de Kindles. Então, na verdade, de 20 a 99 milhões de Kindles, né? Então, pra ser mais preciso, é assim. É uma margem bem assertiva, assim, né? Então, assim, mesmo não sendo uma coisa lucrativa, a venda de Kindles, a gente não sabe se é ou se não é, mas a Amazon não demonstra muita preocupação, né? Eu acho que só de estar vendendo, só de existir modelos novos todos os anos, mesmo que com diferenças quase invisíveis aí, já fomenta o mercado de e-books, né? As pessoas falam de livros digitais, as pessoas veem as promoções que tem na Amazon, às vezes compra pro Kindle, mas lê no smartphone. E assim, depende muito de cada pessoa. Teve uma época que eu falei assim, eu vou começar a otimizar o meu tempo e vou começar a ler pelo aplicativo do Kindle no smartphone, né? Então, eu lia pelo Kindle na parte da noite, né, quando eu tava em casa, e durante o dia, sei lá, eu preciso ficar aqui meia hora esperando na fila do médico, por exemplo, do dentista. Eu ficava lá lendo, né, pelo aplicativo do Kindle no iPhone. Mas eu não sei, foi uma coisa que pra mim não pegou, assim, parece que a experiência não era a mesma, ou por estar ali no consultório eu não me concentrava da mesma forma, não sei, mas acabou não pegando, acabei não conseguindo seguir esse hábito aí. O Mobilon falou há alguns minutos que a porcentagem, né, de e-books em relação aos livros aumentou no mundo, mas aqui no Brasil, bom, primeiro quando a gente vê no mundo, né, 12 para 25, é uma subida ok, né, não é nada como parecia ser a revolução do mercado editorial. Né? É o dobro, pô. É o dobro, É o dobro. Né, 12, ainda é um quarto dos livros, né? Sim. Então, 10 anos depois do primeiro Kindle, os e-books estão aí, né? Com um quarto do mercado no mundo. E no Brasil, é uma coisa meio, né? Porque o número que a gente tinha era 3%. Eu tinha esse número sempre na cabeça. E, de fato, em 2015, os e-books respondiam por 3% das vendas de livros no Brasil, o que é muito pouco, né? Se a gente considerar todo o boom que a gente teve de todas as grandes livrarias lançando suas lojas, né, de e-books para competir com a Amazon e tudo mais. E a informação mais recente que a gente tem é que em 2016, a venda de e-books respondeu por 1,09% das vendas do faturamento total com livros. Então, é muito pouco. Então, não só não subiu, né, como caiu, né? Não só não emplacou, como piorou a venda de e-books. Então, será que o mercado de e-books tem futuro aqui no Brasil? Por que não deu certo? Então, por que no Brasil não dá certo, né? Essa é a minha dúvida. Porque assim, se fosse uma diferença, tipo, sei lá, lá fora, no mundo inteiro, a média do mundo é 25. É uma média alta pro mundo todo, né? Significa que nos Estados Unidos deve ser muito maior esse número. Em países... Não, os Estados Unidos estão na média também, não tem o número exato agora, mas estão na média mundial. Porque na Europa acaba subindo um pouco mais. Ah, entendi. Então eu ia falar isso, nos países mais desenvolvidos eu imagino que vai ter um número um pouco mais alto no digital do que aqui no Brasil. Mas assim, eu esperaria, sei lá, 10%, 15%, agora 1%? Esquisito, hein?
Acho que tem vários fatores para isso, né? Um deles é que as pessoas, em geral, leem pouco no Brasil, né? A pesquisa mais recente do Retratos da Leitura no Brasil diz que os brasileiros leem, em média, 2,5 livros por ano, né? E disso parte é indicado pela escola. São crianças jovens que são obrigados a ler por causa da escola. Quer dizer, os vestibulares, né? A FUVEST, na minha época, para você entrar na USP, era 4 livros obrigatórios. Então a média sendo 2,5, então nem os obrigatórios os caras leem, né? E eu tô lendo muito pouco. Eu tô lendo, tipo, sei lá, 3, 4 livros de livros mesmo por ano. E eu acho pouquíssimo. E é quase o dobro da média nacional mesmo. Ainda assim, né? Mas é que assim, a gente lê pouco livro às vezes, mas tá lendo muito dado, matéria, pesquisa, né? Então, a leitura a gente pratica como profissão. Agora, o que é preocupante é que as pessoas que não trabalham com leitura, que não ficam o dia inteiro lendo, ainda assim elas não leem nenhuma outra coisa, não lê livro, não lê nada, né? Então, eu acho que isso que é o mais preocupante. Eu acho que a gente tem um problema de atenção mesmo. Tempos atrás, a Netflix divulgou os relatórios financeiros dela e ela disse um negócio que eu achei bem curioso, que o principal rival dela não é a Amazon Prime Video ou outra empresa de streaming, é o Fortnite, né? Que ela tá querendo dizer que os jogos que são o principal rival dela. E eu acho que isso vale para tudo quanto é tipo de consumo de mídia, inclusive livros digitais, né? Se você tá lá lendo no smartphone, naquele mesmo aparelho você pode abrir o YouTube, você pode abrir o Netflix, você pode jogar, né? Isso que eu ia falar. E você tem acesso a vários sites de notícias, sites de redes sociais, serviços de redes sociais. Quer dizer, você tem um déficit de atenção também, né? Você tem uma quantidade limitada uma capacidade limitada de atenção e você tem que fazer um esforço para dividir isso de modo a dar espaço para a leitura. Pelo menos no meu caso, eu percebo que tem esse problema, né? Eu tô lendo até que bem, acho. Eu tô chegando perto de uns 10 por ano. Até que bem, assim, em relação à média, né? Mas eu leio bastante audiolivro também, que eu gosto bastante de audiolivro. E audiolivro é bom porque eu ouço na academia, eu ouço andando de bike, ou nas várias viagens que eu faço para São Paulo, para evento e tal, eu vou sempre ouvindo um audiolivro também. E aí 1h30 você já mata, sei lá, uns 2 capítulos, dependendo do audiolivro. E eu também leio quadrinhos, que eu falo que é livro, entra como livro, né, no Goodreads, mas não é bem livro, né? Mas não deixa de ser uma leitura também. Então, até tem um dado aqui dos audiolivros que eles vêm ganhando bastante espaço também. Isso é um dado mais americano. Então, desde 2015 vem crescendo e hoje 1 em cada 5 americanos, então 20% dos americanos já consomem audiolivros. E audiolivro tem um problema maior, porque você tem que pegar um livro que já está pronto, publicado, editado, conseguir a licença para daí mandar para um estúdio bom para fazer a gravação, muitas vezes na língua do mercado, né? Aqui no Brasil, se livro já não faz sucesso, audiolivro em inglês, pior ainda. E lá nos Estados Unidos a gente tem a Amazon com o Audible, né? Que, acho que é o principal site, principal serviço de audiolivros, que é tipo um Netflix de livros, de audiolivros. Aqui no Brasil a gente tem o YouBook, que também faz a leitura, a gravação dos livros, mas o catálogo aqui brasileiro é muito fraco, assim, muito fraco mesmo, assim. E tanto que eles preenchem uma boa parte da homepage do YouBook com revistas, tipo Veja, essas coisas, e podcasts. E aí, né, querido? Não vou pagar mensalidade para ouvir podcast e revista, né? Então, livro ainda tá fraco de audiobook no Brasil. Talvez esse seja um dos entraves para a popularização do próprio e-book, né? Porque faz 5 anos que eu vou na Amazon, né, ver lançamento de Kindle e tal, e falo pro executivo, então, mas e o Audible no Brasil, né? Quando que vem? Tá demorando, né? Tem nos Estados Unidos faz um tempão, vende bem, e por que aqui no Brasil não tem, né? Por que não tem concorrente? E a resposta sempre a gente tem problema de acervo aqui no Brasil. Porque, obviamente, a Amazon não vai produzir, não é a Amazon quem produz os audiolivros, né? São as editoras. E as editoras precisam pagar pra fazer isso, tem que contratar um profissional, tem que fazer o negócio direito, né? Não pode ser simplesmente, vamos botar o texto aqui, colocar no Google Tradutor com a voz robótica lá e ele fala o livro. Não é assim que funciona, né? Tem que ter um profissional realmente pra ler, fazer uma boa leitura daquele livro. E esse caso do YouBook fica bem claro, né? Se o Audible tivesse aqui, talvez até incentivaria um pouco, mas a gente vê que no Kindle os e-books
tem muito livro que não tem pra Kindle. Alguns livros realmente fica complicado, né? Do tipo, sei lá, livro técnico ou um livro que tá na minha lista de compras, Guia Essencial do Vinho. Pô, projeto, né? Incrível, né? Cheio de gráficos e tal. E no Kindle ficaria horrível. Tanto que esse livro era vendido em Kindle, eu tava vendo as avaliações ali, e o pessoal tava reclamando, porque, nossa, é horrível. E a Amazon tirou a versão Kindle de venda, porque realmente a experiência era ruim, né? Então não valia a pena vender aquilo ali. E agora só tem a versão em papel. Então, talvez uma das questões do Kindle seja a mesma da loja de aplicativos do Windows Phone. Pô, por que eu vou comprar, vou gastar dinheiro com um dispositivo e depois com um aplicativo, no caso com um livro, se não vai ter o que eu quero aqui, né? Então fica esse dilema. E ao mesmo tempo as pessoas não compram, daí as editoras, só vende 1%, então não vamos gastar dinheiro fazendo e-book, né? Vamos lançar só o livro físico. E aí acaba acontecendo esse ciclo vicioso aí. Recentemente o Google lançou o Google Play Livros no Brasil, foi ano passado. E eu falei, legal, né? Tem uma biblioteca de audiolivros, deixa eu ver se, sei lá, se o Google consegue trazer mais livros, né? E aí eu fui lá e comecei a ouvir um livro, aí logo na introdução, o e-book apresenta, porra, então eu vou assinar o e-book, né? Não vou ficar aqui. Então realmente tem esse problema, acho que talvez falte estúdios para fazer a leitura dos livros. Tem outro problema, assim, que eu vejo que é um pouco social. Naquela pesquisa que eu tinha mencionado, as pessoas respondem que o pai e a mãe nunca leem. Então, tipo, você não tem o exemplo, assim, de casa para ler. Mas eu acho que existe uma falta também de exemplos, mesmo quando você já é adulto, não tá dependendo do pai ou da mãe, porque você vê que muitas pessoas não leem, ou se elas leem, são coisas, às vezes, completamente diferentes do que você tá lendo, o que não é necessariamente algo negativo. A questão é que, por exemplo, a Netflix, ela consegue homogeneizar um pouco as coisas, então você sabe que se ela colocar uma série lá no catálogo, muita gente vai ver, você vai poder conversar com outras pessoas sobre isso, você, não sei, vai valer um pouco mais a pena investir seu tempo, ou gastar seu tempo assistindo uma série, ou assistindo um documentário que tá lá, porque tá todo mundo vendo. Mas com livros eu acho que não existe uma coisa que unifica, assim, que você sabe, eu vou ler esse livro porque eu vou poder comentar com outras pessoas e porque tá todo mundo lendo. Eu acho que falta esse estímulo social também. Então aí não importa se você tá no e-book, se você tá no livro em papel, parece que falta esse estímulo a mais, esse empurrão a mais pra estimular a leitura, pra estimular a venda de livro em qualquer formato. Bom, com toda essa história sobre os e-books e os e-readers, outra dúvida que fica é sobre o outro lado, né? Não para as empresas, mas para os autores que publicam seus livros. Você tem uma loja de livros digitais, como eu falei no começo, com esse sistema do Kindle Direct Publishing, é muito mais fácil, porque qualquer autor pode ir lá e publicar o seu livro, mas ao mesmo tempo você não tem a visibilidade que uma editora te daria, por exemplo. É lógico que quando você vai numa livraria e você vê livros expostos, geralmente são os livros que já são mais famosos ou são livros de autores conhecidos ou autores 50 aspas aqui, né, youtubers com ghostwriters, mas enfim, que ficam expostos na vitrine, porque são os livros que vão vender mais ali. E são os livros que a editora pagou a mais ali pra livraria botar ali em destaque na vitrine, né? Pois é. Mas assim, eles têm um problema do livro físico, que é o custo marginal, né? Quanto mais livros você vende, mais livros você tem que imprimir, produzir, tirar dinheiro do bolso para pagar toda essa estrutura e toda essa produção. E no caso do digital, o custo marginal é zero. Você pode vender 1 milhão de livros que o seu custo foi só o custo de ter escrito o seu livro. Escreveu, publicou na Amazon. O problema é que para você conseguir vender 1 milhão de livros na Amazon, você precisa ter nome, ou isso, né? É o único jeito de você ter nome ou pagar muita grande publicidade, sei lá. E aí é o custo que vem pro autor que é desconhecido. Como fazer o seu livro conseguir ganhar visibilidade. Então você tem que ser um livro bem editado, né? Tem que ter uma produção boa ali, capa, tudo mais. Enfim, não é tão simples quanto parece conseguir vender livro. Só que assim, independente do formato que você use, se vai ser o livro digital ou o livro em papel, uma coisa que é fato, que já é conhecimento geral, é que livro não dá dinheiro pro autor, né? Você tem que vender muito livro para ganhar uma migalha ali. Então não é uma forma de ficar rico definitivamente.
O Cardoso postou ali os royalties que ele recebeu de um livro publicado dele, e aí, tipo, mano, isso não dá nem pra pagar o pão de amanhã, né? Então, é uma coisa bem tensa. E a Amazon, ela paga 70% dos royalties pro autor. Só que você acaba tendo mais competição também, né? Então você tem que abaixar o preço do livro. Então, um autor não vai vender um livro que a editora lançaria por R$50, ele não vai conseguir lançar por R$50 na Amazon. Então, na verdade, provavelmente o dinheiro que ele ganha não é muito maior do que ele ganharia como editora, né? A diferença é que ele é mais... esse sistema de você publicar direto na loja, ele é o mais democrático, né? Uma coisa bem YouTube, né? Você simplesmente vai lá e publica. Agora, se você vai ter visibilidade ou não, aí é um problema teu. A plataforma ajuda, né? Lógico, é de interesse da plataforma te dar alguma visibilidade, porque ela quer vender o seu livro e com isso ganhar os 30% restantes, né? Então, o YouTube é a mesma coisa. Ele quer dar alguma visibilidade pra você, principalmente se você tem, né, monetização ali. O cara vai ver o seu vídeo e vai dar dinheiro pro Google, etc. A Amazon, mesma coisa. Mas, não sei como que fica isso pro autor. Então, eu procurei um post aqui, eu achei no Quora um tópico do pessoal falando justamente sobre isso, sabe? Tipo, é muito difícil pro autor simples, né, o autor desconhecido, ele conseguir promover o livro dele, fazer dinheiro, né, e ganhar relevância com o livro dele dentro da Amazon. O Riga deu o exemplo do YouTube, mas o YouTube tem um efeito network muito forte, né, que é o lance do vídeo relacionado, o autoplay. A Amazon até vai ter o livro relacionado ali, alguma coisa, mas é óbvio que o algoritmo vai colocar na frente os best-sellers, que é o que dá dinheiro para ela, né? Então, a comunidade, segundo esses autores aqui do Quora, a comunidade da Amazon não é tão forte assim, ela não vai te promover, sabe? É legal porque é democrático, é legal porque é fácil, é legal porque você não tem nenhum custo adicional, porém, a promoção é uma parte que você tem que se preocupar, e no caso de uma editora, você não se preocuparia. E no caso da Amazon tem um agravante que é o sistema de avaliação, né? Geralmente, se você encontra um livro de um autor desconhecido e vê que ele tem, sei lá, 3 estrelas, 2 ou 3 comentários, já fica meio desconfiado sobre a qualidade daquele material. De repente o material é bom, mas porque foi pouco avaliado, você fica desconfiado. E aí tem muita gente que faz estratégia de colocar o preço lá embaixo, né? Eu já comprei um e-book sobre fotografia quando comecei a mexer com isso, que na época eu acho que eu paguei R$5, mas era um livro até que completo. Mas tinha tanto livro sobre o assunto na Amazon, que o cara acho que colocou isso pra a política de que é melhor vender alguma coisa do que não vender nada, né? Então ele colocou um preço baixo lá para um material que visivelmente valia mais, né? E é muito triste dizer isso, mas R$5 é o que ele provavelmente ganharia da editora se ele vendesse livro de papel, né? Então, na prática, ele não tá perdendo dinheiro, tá quase, né? Elas por elas, né? Sim. Mas o problema, sabe qual é? O problema é que a Amazon não é o Facebook. Se a Amazon fosse o Facebook, teria o Kindle Ads. E aí o cara podia gastar uma grana preta pra direcionar o anúncio dele pra um público específico. E a Amazon ia ganhar rios de dinheiro com a venda do livro e com anúncios de vendas de livros, olha aí. A verdade é que Jeff Bezos não é um homem de visão. O homem de visão é Zuckerberg. Eles até têm um serviço não, eles até têm anúncios de livros no Kindle, mas quando você compra aquela versão grátis, né? Mas esses são anúncios da própria Amazon, ela que direciona o que vai dar mais receita pra ela, imagino. E o algoritmo, pelo menos pra mim, é muito ruim em recomendar livro. Então, sei lá, eu entrei, comecei a usar e começou a recomendar uns livros tipo Sabrina, tipo, o CEO que se apaixona pela secretária, esses livros. Aí eu baixei um, só pra ver, eu vou de brincadeira. Aí falar, então você baixou esse, então que tal baixar mais 10 desse? Mesma coisa, sei lá, eu comprei o livro de um autor, que tal comprar mais 10 livros desse mesmo autor, sabe? Tipo, não, sabe? Eu só queria um. E o algoritmo, pelo menos pra mim, funciona muito mal. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E vocês, ouvintes, vocês ainda ouvem livros ou vocês leem livros digitais? Manda pra gente como que vocês consomem esse tipo de conteúdo. Por favor, consumam para tecnocast@tecnoblog.net, ou você pode falar com a gente também pelas redes sociais. Em todas elas eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @VenturaFelipe e @ealecrim. Esse episódio vai ficando por aqui. A gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau. Tchau, pessoal. Falou!